Bruchim Abaim. Ótima noite para todos. Começamos. Tem um tema que a gente vai falar hoje à noite, é sempre um tema só. Mas o tema de hoje, se Deus quiser, é incrível quando a gente... Eu sempre penso nesse exemplo. Quando a pessoa mora no terceiro andar, ele tem uma visão da cidade. E o mesmo indivíduo fala, olha, eu vejo daqui o estádio do Pacaembu, fala, mas eu moro no teu prédio e não vejo nada. Fala, porque você mora no segundo, terceiro andar. Eu moro no 27º andar, eu consigo ver quase o aeroporto de Congonhas daqui. Então, quanto mais alto o andar onde a gente mora, maior e melhor é a visão, a amplitude de visão que a gente tem. Não é propaganda para morar em andar alto, não é isso, mas estou querendo falar para a gente que, igual que a gente cresce na vida, a gente vê a mesma vida do enfoque muito mais alto e muito mais amplo e muito mais gostoso. Em relação à vida é assim, e obviamente em relação à Torá Kedoshá é a mesma coisa. Então eu queria subir alguns andares com vocês no tema que vem a seguir. A gente vai falar sobre esse tema vai colocar a gente um pouquinho mais alto, tanto no âmbito de família, quanto de Hinuch, educação, tanto de escola, um Yehudi. E em todos os âmbitos que a gente vive como um Yehudi. Olha que interessante, vamos ver junto, pessoal. No Sefer Dvarim, a gente sabe que a gente tem 5 livros na Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. O Sefer Dvarim tem uma peculiaridade. A peculiaridade do Sefer Dvarim é que foi um resumo que Moshe Rabbeinu falou, obviamente com aval, e cada palavra que ele falou foi indicada por Hashem, mas de Bereshit a Bamidbar foi Hashem que falou, e Dvarim foi o Moshe Rabbeinu que falou, mais uma vez, reiterando importante, com o aval de Hashem. O Sefer Dvarim, ele é chamado de Mishneh Torah, ele é um resumo de toda a Torá Kedoshá. Então, obrigado. No 10º passuco da Parashat Dvarim, ou de Sefer Dvarim, lá mesmo shows, Hashem fala um verso que tem a ver com cada um de nós. Diz Moshe Rabbeinu, Adonai Elohechem, irba etchem, veinechem hayom kechocheve hashamayim larov. Esse é o passuco que todos os faradim querem subir na aliá. Que Deus, Hashem Elohechem, irba etchem, Ele fez vocês crescerem, vai fazer vocês crescerem, se multiplicarem, serem muitos, numerosos. Veinechem hayom kechocheve hashamayim larov, e que vocês sejam como as estrelas do céu. Ou seja, igual, assim explicam Chachamim para a gente, porque comparou justo com as estrelas, a comparação é que podia comparar com muitas coisas, porque é justo com as estrelas. Então dizem nossos comentaristas que da mesma forma que a estrela, ela é eterna, ela dura para sempre, não gasta, assim também o povo judeu ele vai durar para sempre. Todo tempo que houver mundo, haverá povo judeu. Como a gente quer saber se o mundo está vivo ou não? Se tem povo judeu é porque o mundo está vivo. Se não tem mais Yehudi, acorde porque o mundo cessou de existir. Porque o povo Yehudi é comparado no 10º verso do Sefer Dvarim igual às estrelas. Pessoal, olhem que isso talvez é fácil para a gente, mas para mim e para vocês devia chacoalhar. Isso foi dito há 3.000 anos atrás. Quando Moshe Rabbeinu falou isso, os Yehudim não tinham passado nem por Segunda Guerra Mundial, nem por Inquisição, nem por perseguição, nem por pogromos, nem por inúmeras perseguições e matanças que a gente teve. Fala, uau, nós vamos ser igual às estrelas? Como assim? Depois, talvez quando chegou uma de muitas perseguições e o povo era morto dia e noite, como assim, eu vou durar, meu povo vai durar? Sim, a gente vai ser como as estrelas, é uma profecia isso. E talvez a gente tivesse algumas dúvidas em alguns momentos da história, mas parece que até hoje nós estamos aqui, que é um milagre, igual às estrelas. Por isso que a gente é comparado com as estrelas. Da mesma forma que as estrelas estão aqui, a gente também está aqui. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, o fato de nós estarmos aqui requer da nossa parte algum tipo de participação. Preciso fazer alguma coisa, não adianta só estar aqui. Eu preciso de alguma participação. Essa participação é o que eu queria conversar com vocês hoje à noite. Um dos rebes da Hassidut chamada Ger é chamado Sefat Emet. Sefat Emet não dá nem para falar.
Tem que falar Sfas Emes, pronto, fica melhor. O Sfas Emes, ele fala algo master, por que Hashem comparou o povo judeu justo com as estrelas. Ele fala que tem uma alusão a alguma coisa maior aqui. Ele diz o seguinte, Hashem, ou Moshe Rabbeinu, tanto faz, a gente já explicou que Sefer Dvarim foi Moshe Rabbeinu que falou para Bnei Israel, olha, nós vamos ser, ou nós somos igual às estrelas. E o quê? Da mesma forma que as estrelas estão nos céus, e elas são quase ilimitadas. Já me explico? Assim também Bnei Israel vai ser ilimitado. Não 4G. A gente acha que é 4G? Não, agora já tem 4.5G. Habibi, tem 5G? Não sabia. Tem 5G. Hamse, então. Tem 5G. Deve ser que alguns faradim que instituiu. Mas isso é em relação à internet. Bnei Israel é muito mais do que 5G. É ilimitado igual às estrelas. Assim diz os Fatemet. O que quer dizer isso? Eu fui procurar um pouquinho, e eu preciso aprender, a gente já falou muitas vezes que nosso shiur tem que ter Torá e também é cultura, que um está ligado com o outro, eu acho. Então olha que interessante, qual a distância de uma estrela para onde nós estamos, em qualquer lugar do planeta Terra? Qual a distância de qualquer estrela, muitas das estrelas vamos chamar assim, para o planeta Terra? Quem lembra a velocidade da luz, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É multa, é carteira apreendida na hora. Não é acostamento, é muito pior, 300 mil quilômetros por segundo. Eu não sei que são 300 mil quilômetros, nem 300 quilômetros eu não sei. Eu sei mais ou menos 200, 250, não que eu dirijo assim, talvez Fórmula 1. Mas 300 mil quilômetros por segundo, a gente conhece por hora. Beleza. Ou seja, isso é a velocidade da luz. Eu dei uma procurada, 300 mil quilômetros por segundo quer dizer que a velocidade da luz, a gente poderia fazer uma simulação só para eu poder entender melhor junto com vocês. Em 1 segundo, a velocidade da luz dá para dar 8 voltas na Terra inteira. 8 voltas na Terra inteira. Isso é a velocidade da luz. Tá. A luz do Sol, acompanhe que é uma estrela, o Sol também é uma das estrelas. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui no planeta Terra. Ou seja, quando eu vejo, tá ficando calor, é porque faz 8 minutos atrás, lá no Shamaim, já ficou calor. E aí chegou o calor aqui, e você liga o ar-condicionado. Se soubesse a previsão do tempo, há 8 minutos atrás já ia se preparar melhor. A velocidade do Sol, o Sol, a velocidade master, 300 mil quilômetros por segundo, demora 8 minutos para a luz do Sol chegar aqui, que a gente está defasado do Sol, vamos chamar assim, de uma forma educada, 8 minutos. É 480 vezes 300 mil quilômetros. É isso mesmo, é master, é muita coisa. Nem HP não consegue fazer isso, sem calculadora científica. Agora, olha que interessante, eu estou falando das estrelas porque nós somos comparados com as estrelas. Eu quero chegar em algum lugar com vocês aqui, não nas estrelas, mas dentro de cada um de nós. A estrela mais brilhante que existe tem uma denominação, o nome dela, não sei porquê, chama Sirius. Ela fica 8 anos-luz de distância. 8 anos-luz a 300 mil quilômetros por segundo, uau! Quer dizer, quando nós vemos a luz da estrela Sirius, é a luz que ela emitiu quando, há 8 anos atrás, a 300 mil quilômetros por segundo. Lembrem que 300 mil quilômetros por segundo, em 1 segundo eu consigo dar a volta 8 vezes em volta do globo terrestre. Quer dizer, um ano-luz, na verdade, só para entender que são 8 anos-luz, são 10 trilhões de quilômetros. 8 anos-luz é 8 vezes isso. É muita coisa, tá bom? É muita coisa. É muito mais que a Mega Sena. Então, a definição mais próxima que Moshe Rabbeinu e Hashem conseguiram falar para cada um de nós que está ouvindo o shiur agora, qual que é? Você, isso mesmo, você e você, nós somos uma estrela. Qual estrela? Eu acho que é a maior das estrelas, mas mesmo que fosse a menor, imagina a luz, a potência de uma estrela. Sim. Quando nós fazemos um ato, a repercussão que esse ato tem no Shamaim
e também aqui na Terra, é exatamente a mesma repercussão que as estrelas. É tão forte, às vezes demora minutos, dias, meses e anos para chegar. Mas é porque a repercussão é tão estronda que às vezes ela demora, igual a estrela, a luz dela é gigante e demora, igual o Sol, que tem uma luz muito forte, demora 8 minutos. Tá bom, isso somos nós, mas qual que é o nosso ingrediente para que a gente possa brilhar igual a estrela que Hashem ofereceu para a gente, esse mashal na Torá, que nós somos que Kochevei Hashamayim Larov, a gente vai ser igual às estrelas, mas não em quantidade, porque Bnei Israel é muito menos do que 1%, 0,5% no mundo. Então, o que a gente é igual à estrela? O brilho, como a gente mostrou das estrelas até agora. Qual a nossa participação para nós termos de verdade esse brilho show? Fiquei pensando, o primeiro dos nossos avós, incrível, a gente sempre volta para algum lugar que a gente já falou antes, mas a gente aprende outra coisa. O primeiro dos nossos patriarcas foi Avraham Avinu, show. Primeiro teste foi, vai daqui, Lech Lecha. Foi aí que tudo começou. Sai da tua casa. Olha que interessante, Hashem falou para Avraham Avinu, Lech Lecha. Sai. Independente da geração onde Avraham Avinu estava naquele momento, ele também tinha os valores dele, a geração deles, conhecidos dele, Hashem falou, olha, sai da onde você está. Hashem fala, olha, sai no que diz respeito a onde você mora, os valores de casamento que eles têm, os valores de comunidade que eles têm, os valores de juventudes que eles têm, os valores de recato, de tzniut que eles têm, de honestidade, de educação, de tecnologia, que tinha na época de Avraham Avinu, mas só transpondo para os nossos dias, Hashem falou, Lech Lecha, vai ter que sair um pouquinho, porque se você continuar onde você está, Avraham Avinu, você vai ser Avram e nem Avraham, e muito menos Avraham Avinu. Para ser Avraham Avinu, a primeira coisa que Hashem pede nessa jornada é Lech Lecha. Vai ter que se afastar, se distanciar um pouquinho do que o mundo está vendendo até hoje por aí. Não só Lech Lecha me'artzecha, como Mi bet avicha, molatecha. Vai se distanciando de algumas coisas que você aprendeu Avraham Avinu e que você vai aprender que não estão corretas nos olhos de Hashem, e que depois que você descobrir quanto é a percepção de Hashem viver desse jeito, você vai ver quanto é gostoso viver no enfoque de Hashem com os valores de Hashem. O primeiro dos avot, por isso que a Torá conta pra gente, porque de novo pessoal, tentem acompanhar junto comigo, porque a Torá conta pra gente qual foi o primeiro teste de Avraham Avinu. Para eu saber, tá bom, eu faço prova na escola e eu passo na prova. Depois eu chego com o ano seguinte, eu saio da escola e esqueço que eu aprendi na prova, então por que Hashem contou isso pra gente? O que muda para mim no século 21, como Avraham Avinu virou Avraham Avinu? Deve ser que tem alguma coisa que tem a ver comigo no século 21, Lech Lecha também. Rav Hirsch fala pra gente que o que fez Avraham Avinu ser Avraham Avinu foi deixar esses valores que a rua entregou para ele, Lech Lecha, abandona isso um pouco, apesar de ter que viver na rua, não viver enjaulado em algum lugar, mas sabe viver com teus valores. Mas diz Rav Shimshon Lefael Hirsch o seguinte, Avraham Avinu foi o símbolo da teimosia judaica. Toda vez que a gente vê um judeu teimoso, lembra de Avraham Avinu. Não um judeu cabeça dura, não falei isso. Isso está cheio, mas um judeu teimoso. O que quer dizer teimoso? É teimoso. Ele repete, mas eu já te falei, é teimoso. É isso mesmo. Poxa vida, quantas vezes você foi perseguido? Você ainda teima a colocar tefilim dentro do campo de concentração? É teima. O judeu é teimoso. Lech Lecha quer dizer vai, continua, não para, segue. Lech Lecha, não para de ir. Você vai ter alguns empecilhos, continua sendo teimoso para poder brilhar com as estrelas. Não é à toa que a gente tem uma terra chamada Eretz Israel. Por que justo Eretz Israel? Porque lá tem o lugar mais kadosh que Hashem achou. Agora olha que interessante. Por que a gente tem que ter uma terra, pessoal? Por que a gente precisa ter uma terra? Assim, eu tive pensando outro dia, porque todos os povos têm uma terra, então a gente também tem que ter uma terra para ser um povo, correto? Falso. Por quê? Porque todos os povos são um povo porque eles têm uma terra. Nós, da maioria dos anos, melhor dizendo, que a gente viveu no mundo, o povo judeu não viveu nem metade do tempo dele dentro da terra. De novo, o povo judeu, sempre teve gente que morou em Israel, mas a grande maioria do povo judeu
na sua maior parte da trajetória, desde o começo da história até o fim, não morou dentro da terra de Israel. É o presente. Que é o presente, por enquanto, né? Um dia a gente vai ter o zehut, o mérito. Mas então, por que a gente precisa ter uma terra? Os americanos só são americanos porque têm uma terra. Os ingleses porque têm uma terra. Os britânicos, os ingleses, os americanos, os suíços, porque têm uma terra. Por que a gente precisa ter uma terra se nós, na maioria do trajeto da nossa história, a gente não morou numa terra? Para quando a gente voltar? Tá bom, quando a gente voltar, a gente dá a terra para a gente. Então, os Chachamim contam para a gente, para saber, olha, que a gente tem que ter uma terra para saber, ainda não chegamos lá, infelizmente, mas que a gente tem que ser um lugar separado dos outros. Em algum momento, a gente vai conseguir ser separado, com os nossos valores, morar lá num lugar distinto. Enquanto isso, passaram já 3.000 anos. E aí, o que vai fazer com que nós duremos 3.000 anos até chegar na Terra? Quer dizer, já tem bastante gente lá, Baruch Hashem. É um lugar kadosh, sem discussão, mas porque até a gente chegar lá, todo o Bnei Israel, o que a gente precisa fazer, pessoal? Para brilhar com as estrelas. Hashem falou para Avraham Avinu, Avraham, você vai ter um filho com Sará. Qual foi a reação de Avraham Avinu? Rio. É? Rio? Não, Sará. Avraham Avinu também riu. Vai pôr Avraham al-Panav, Parashat Lech Lecha, va Yitzhak. Va Yitzhak não é ele e Yitzhak, porque Yitzhak não tinha nascido ainda. Yitzhak vem da palavra tzchok, joke, chiste. Avraham Avinu riu. Como assim Avraham Avinu riu? Ele duvidou de Hashem? Eu não entendi, como assim? Hashem falou para ele, Habibi, você vai ter um filho. Avraham Avinu falou, eu tenho 100 anos. Mas daí, você não acredita em Hashem? Você riu? Quando a gente ri de alguma coisa, uma piada, sempre, não sei se já perceberam isso, mas uma piada faz a gente rir. Quando alguém está contando uma coisa, ele conta uma coisa que você nunca esperava, uma coisa absurda, e começa a gargalhar. Assim, isso é uma piada. Não é? Então, como é possível quando Hashem falou para Avraham Avinu, Habib, você vai ter um filho, qual foi a reação de Avraham Avinu? Ele riu. Por que ele riu? Porque ele não esperava isso. Avraham Avinu não acreditava em Hashem? Certeza acreditava. Avraham Avinu é chamado Eved Ne'eman, fiel. Hashem confiava em Avraham Avinu e mais ainda Avraham Avinu confiava em Hashem. Como é possível que ele riu quando Hashem falou que ele ia ter um filho Yitzhak? Ele riu. Essa foi a reação dele. Sará também riu, mas Avraham vai pôr Avraham al-Panav, vai Yitzhak. Avraham também riu. A resposta é, Avraham Avinu falou, eu sei que eu vou ter um filho. Óbvio que eu acredito em Hashem. Mas eu sou Avraham Avinu, não sou Avraham pessoa física, sou Avraham pessoa o quê? Jurídica. Povo. Como que ele riu? Ele riu porque ele falou, eu vou ter um filho, Hashem. E esse filho vai durar para toda a eternidade, até o fim da história do mundo. Fora de uma terra, com gente perseguindo ele. Isso é a coisa mais engraçada do mundo, é a coisa mais absurda. Não que ele não acreditou em Hashem. Ele riu pelo absurdo do milagre que Bnei Israel vai estar vivo até o século 21, hoje que a gente está escutando o shiur. Essa foi a risada de Avraham Avinu. Assim explica Rav Shimshon Nefai Lish. A risada dele não é que ele não acredita em Hashem. Claro que ele acredita em Hashem. É óbvio. A risada dele falou que da mesma forma que o começo da história de Bnei Israel foi absurdo, porque ele teve um filho com 100 anos de idade, assim durante o meio e o fim da história de Bnei Israel, só rindo para tentar entender. E depois que tentar entender, vai falar, não consigo, porque não dá para entender mesmo como a gente está aqui até hoje. É tudo Minas Shamayim, de verdade. A pergunta é, como a gente faz para sair dessa galut, do exílio? O que a gente tem que fazer? Porque Hashem está falando, na hora que você brilhar de verdade igual a estrela, você vai sair do exílio. Não depende de Hashem, depende da gente. O que falta para a gente fazer? Acho que a resposta é que antes de Akadosh Baruch Hu dar a Torá para a gente, Hashem deu uma única introdução para a gente. A única introdução que Hashem falou para a gente é, olha, eu vou te dar a Torá. Hashem deu umas regras depois disso, falou, olha, não encosta no Har Sinai, mas ele deu uma introdução antes disso, foi a única introdução que ele deu antes de dar a Torá para a gente. Qual foi a introdução que Hashem falou para a gente? Naquele momento ele contou para a gente, se ele contou para a gente é para mim saber hoje também, por isso que está na Torá. E eu acho que isso que tem que acompanhar a casa da pessoa, a comunidade, a sinagoga, a nossa família, onde a gente estiver. Hashem falou uma coisa em Parashat Yitro, única.
Ve'atem, na hora que eu falar o passuco, todo mundo já vai lembrar. Mas essa é a única instrução que Hashem falou. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goi kadosh. Vocês vão ser para mim um povo de Kohanim. Não é Kohanim de Kohen Levi Israel. Rashi traduz Kohanim como príncipes. Embaixadores. E um povo Kadosh, santo. Ele advarim, that's it. É só isso. Asher diber el bnei Israel. A única coisa que Hashem falou para o nosso povo é: você vai ser um povo que? Príncipe. Não razito. Não coitado. Sério? Sim. Ah, mas a gente foi perseguido. Tá certo que a gente foi perseguido. Mas overall, no macro, Bnei Israel é um povo mamlechet kohanim. A única introdução que Hashem deu para a gente, está escrito na Torá isso, explicitamente, antes da outorga da Torá. É verdade que a gente tem 613 mitzvot. É verdade que seria muito mais gostoso, quando eu chego no hotel, poder comer a comida que eles me servem. É muito mais, no português, feio, mas é o que a gente usa. É muito mais trampo, muito mais trabalho. A pessoa vai e tem que levar uma mala de roupa e 8 malas de comida. É mais fácil. E esquiar na neve é menos roupa que tem que levar para esquiar do que comida que tem que levar para passar um fim de semana aqui na esquina. É difícil. O dia mais legal para passear no shopping deve ser sábado. Mas não pode porque é Shabbat. Não pode pegar o carro, não pode estacionar, não pode fazer compras. Tá bom? E, de repente, eu estou estudando na faculdade e é um teste. Não, mas é que tem mezuzá na minha casa e eu todo dia vou na sinagoga, mas é um teste. Não deixa de ser um teste. Para todo mundo. Está na faculdade e, de repente, a menina está do meu lado. Ou, se eu sou uma menina, o menino está do meu lado. Não é um cara assim, é um cara fino. É uma menina fina. Fina, mais fina do que a menina da sinagoga. E aí vem o argumento. Ela vai cumprir muito mais mitzvot, ou ele, do que daquele vizinho lá nosso que é Yehudi. É difícil. Kashrut é difícil. Shabbat é difícil. Casar com só quem é do Yehudi é difícil. É verdade. E deixar a loja no Shabbat aberta seria muito mais legal e muito mais fácil. Muito mais fácil. Yom Tov, segunda, terça, quarta é feriado, quinta e sexta é ponte, acabou. Já viaja um mês para Miami, Halas. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, já fecha. O Shemitah faz. É quase Shemitah. Não é fácil ser um Yehudi. Não é fácil. Mas estou falando com pessoas que estão em touch com o sentimento. Quem fala que não tem nenhum desses testes, então ele é um alienígena, aí já é outra coisa. Estou falando para pessoas como nós, que nós somos seres humanos, não malachim, não anjos. É verdade. Mas é bem diferente, pessoal, eu ter leis e saber que eu tenho que cumprir leis, às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas se eu carregar a introdução que a Kadosh Baruch Hu me falou, Abba, por que eu não posso casar com ela? Ima, por que eu não posso casar com ele? Pai, por que a gente não pode comer aqui? Por que a gente não pode ir com aquele fulano, o vizinho de cima ou de baixo, no shopping, no Shabbat, fazer compras? Ah, filho, a gente não pode. Deus mandou. 613 mitzvot. Fazer o quê? Sei lá, se vira, fica quieto. Koluskot. Hashem falou para a gente, até mamlechet kohanim. Para brilhar como as estrelas, eu preciso sentir, isso é um trabalho, é igual musculação, pessoal, mais difícil. Lembra que mamlechet kohanim ve'goi kadosh. A próxima vez que meu filho me perguntar se eu senti isso de verdade, vai impactar ele. Uau, por que a gente não come lá? Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Acabou. Igual o cara que é vegano, ele não come carne. Igual que outra pessoa que ele é mais chique, ele não vai naquele hotel. Igual aquela pessoa que é muito mais chique, nem anda na primeira classe, ele vai com o avião particular. Eu sou especial. Halas. A única introdução que Hashem falou para a gente no Har Sinai, até nós todos, mamlechet kohanim ve'goi kadosh. That's it. Nós somos um príncipe. Mas não pode explicar por quê? É especial. Eu posso? Tem que explicar. Tem que sentir que eu sou especial, explicar porque eu sou especial. Ótima observação. Mas não como 613 pesos ou 613 perseguições contra o povo judeu. Teve muitas perseguições, teve Inquisição, teve Holocausto e teve as 613 mitzvot também que nos perseguem até hoje. É exatamente isso que a gente faz sem querer às vezes, mas tem que tomar cuidado para não fazer. É isso mesmo.
como que dá para sentir um príncipe? Eu acho que uma das formas que o Yehudi se sente orgulhoso, e nossa família também se sente, é quando a gente mostra que a gente não tem vergonha de ser um Yehudi. Sério? Sim. Meu filho, cada um tem o nível dele de religiosidade, eu não estou falando sobre isso. Mas meu filho e minha filha sabem, eu estou no avião. Eu não gosto de colocar tefilim no avião, não é a coisa mais confortável do mundo. Bom, outro dia eu estava colocando, faz tempo já, mas eu lembrei, agora estava falando com vocês, estava indo colocar tefilim no avião. Aí, 2 episódios me vêm à cabeça. Um deles é, eu colocar o talit, o tefilim, eu fui em direção à porta do avião, que ninguém passa na porta do avião. Os caras começaram a olhar, parecia que ia abrir a porta e pular de paraquedas ou fazer alguma coisa, né? E outra lembrança de quando eu coloquei tefilim no avião me vem à cabeça quando tá todo mundo desligado, a luz está desligada, né? Tá tudo desligado, todo mundo... Você vê 2 caras com aquela televisãozinha ligada lá, o monitor ligado também tá, e todo mundo roncando. E você fala, agora é a hora. Você vê que lá fora tá luz, fuso horário, você já passou, já tá luz. Você abre um pouco a janelinha assim, ou já fecha rapidinho, já está a luz. Você coloca o tefilim, talit, tefilim. Aí está pronto para, né, louvar Kadosh Baruch Hu aqui em cima, do lado da casa de Hashem, como se fosse. Aí o que acontece? Colocou o tefilim, liga a luz. Liga a luz, o café da manhã será servido dentro de 12 minutos. Aí virou lá, de repente, o foco das atrações, né? Tá bom? É difícil colocar tefilim no avião. Eu acho que é muito mais fácil colocar na sinagoga. Agora, presta atenção. Se a gente perguntar para uma pessoa, para um jovem especial, o que você lembra de prática de judaísmo? Eu já fiz isso muitas vezes. Ele fala, olha, o que eu lembro, o que me traz orgulho é quando eu coloquei tefilim no avião. Mas por quê? Porque colocar tefilim na sinagoga é o normal, é o pão com manteiga. Óbvio que é preciso, mas é o pão com manteiga. O que eu lembro é, quando eu estava no aeroporto e a gente fez um minyan, isso ficou na minha cabeça e me marcou para sempre. Mas um minyan no aeroporto? Diga-se de passagem, que quando a gente vai fazer um minyan no aeroporto, a gente não vai fazer no meio do aeroporto. Por quê? Porque tem uma diferença entre ser orgulhoso de ser Yehudi, que tem que ser, e tem que ter uma outra coisa, tem que ter algo chamado Siman Kol. Primeiro falar do Siman Kol, Mazal Tov. Siman Kol, tem que ter um pouquinho de Siman Kol para não atrapalhar as pessoas. Inclusive, muitos poskim da nossa geração dizem que é proibido fazer minyan dentro de um avião. Quando eu faço o minyan, cada um pergunta para o seu Rav, mas só para a gente, mesmo quem faz o minyan tem que levar isso em consideração, eu estou atrapalhando os outros tripulantes, tá bom? Imagina que outra vai ter outra religião que tem que jogar água para cima, no Shaharit Ben Haravit, a gente vai se molhar por causa deles, incomoda. Então fazer minyan também. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando sobre fazer tefilá no avião, por exemplo. Isso fica para uma criança para sempre. Para sempre. Ah, mas não vou rezar 1 hora, reza 2 minutos. Cada um reza, sei lá, cada um no nível dele. Mas coisas assim que mostram a nossa coragem, acabou. Porque, pessoal, sempre me questiono. Por que aquele indivíduo que anda com todas aquelas fantasias na cara, né? No corpo, na cara, não tem vergonha de andar assim? Por que eu tenho que ter vergonha de colocar tefilim? Se eu tenho vergonha de colocar tefilim, é porque eu não estou orgulhoso de ser Yehudi. Quer dizer que você vai colocar tefilim em Gaza, na fronteira? A gente não está falando de colocar tefilim em Gaza, na fronteira. São Paulo, Nova York, São Paulo, Miami, eu não sei, onde for. Sim? A única coisa que a Hashem falou, olha, vocês vão brilhar que nem uma estrela. A gente mencionou que é uma estrela. Mas para isso, dizem Chachamim para a gente, precisa ter a persistência, a cabeça dura judaica, do que orgulhosamente continuar existindo. Não é só existir, é com orgulho. Porque antigamente as pessoas se assimilavam, por quê, pessoal? Medo. E dava para entender muito bem, um pouquinho talvez aprender, porque a gente não viu naquela época, era muito difícil, sem julgar ninguém. Hoje, por que o inimigo, chamado assimilação, é ignorância e também falta de orgulho de ser Yehudi? Porque se eu pergunto qual a diferença se eu casar com ela ou com ele, é porque eu não estou orgulhoso de quem eu sou. Se eu tivesse orgulhoso de verdade, a pergunta nem coçaria na minha cabeça. E se coçou, eu preciso saber responder para os meus filhos, para a minha comunidade, para os meus alunos, para quem for. Por que a gente não come tal coisa? Gostaria de poder comer, mas nós somos diferentes, isso não condiz com a gente. Pronto, nós somos alérgicos a isso. E se a gente puder ir para um lugar que a gente pode comer, sartén. Repete 3 vezes.
Olhem o que é um Yehudi orgulhoso, pessoal, e olhem o poder que tem dentro da gente. Essa história é uma das histórias que mais me marcou na vida, eu vi ela faz uns 10 anos. Tem uma Hassidut chamada Blujover. Eu não sei se ainda existe, mas o Rebbe de Blujov foi um dos grandes gigantes que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu primeiro numa cidade chamada Lvov, depois ele foi parar no gueto de Lublin, e o fim dele, ou o meio dele, sei lá, não faz, da jornada da Segunda Guerra era ter um campo de trabalho de extermínio chamado Janovska. Era perto de Lvov, e aí ele ficou lá. Em 1946, ele foi para Nova York, para Borough Park, e houveram 3 pessoas que eram muito grandes sobre a cultura geral, para a gente saber, na época depois da Segunda Guerra, Rav Moshe Feinstein, o Rav de Satver e o Rebbe de Blujov. São três gigantes que houveram, muito próximos um dos outros, sem desmerecer nenhum outro, mas eram 3 pessoas muito próximas que passaram pós-guerra e foram para os Estados Unidos. O Rebbe de Blujov conta que o trabalho dele no campo de Janovska era ficar cortando lenha na floresta. Lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha. De repente, um dos dias ele conseguiu avistar que chegou um transporte trazendo muita gente para esse campo de Janovska. E havia mulheres e crianças vindo para lá. E ele sabia que quando vinham mulheres e crianças para esse campo, era o the end, infelizmente. Ele sabia disso. E as pessoas quando chegavam lá também percebiam isso. Então, esse transporte vinha do gueto. Ele viu uma mulher com um bebê. E ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. E de repente, ele conta que ele escutou a mulher falando para ele: a messer, a messer. A messer é uma faca. O Rebbe de Blujov falou para ela: por favor, não faz isso com teu filho. E aí, independente da situação que a gente está, a gente nunca pode fazer isso com uma criança. Quando viram 2 pessoas conversando na fila, então o oficial chega lá, dá um tapa na cara do Rebbe de Blujov, que era nada mais nada menos do que um ser qualquer nos olhos deles, e pergunta para eles: o que vocês estão tramando aí? Aqui ninguém conversa, o que vocês estão tramando? Então o Rebbe de Blujov, na ingenuidade dele, respondeu com sinceridade. A mulher me pediu uma faca, ela está com o filho na mão. Eu falei que a gente nunca pode terminar a vida de alguém, independente do que aconteça, nós não podemos tirar a vida de uma criança. O oficial nazista dá um sorriso, fala: olha, vocês acabaram de chegar aqui, menos você que está trabalhando aqui faz tempo, mas eu quero mostrar para essa mulher, com aquele sorriso sarcástico, que nós vamos fazer o pedido dela. Ele dá um comando para o soldado ir lá buscar uma faca. A fila para, todo mundo esperando. De repente, o soldado traz uma faca linda, lustrada, entrega na mão da mãe e fala: por favor, para ela, pode dar continuidade ao que você imaginava, desconsidera o que esse tolo lhe disse, se referindo ao Rebbe de Blujov. A mãe olha para o Shammai, põe o bebê no chão, isso que é um Yehudi, igual uma estrela. Põe o filho no chão, Rebbe de Blujov contou isso depois que chegou em Nova York. Põe o filho no chão e fala para Hashem: olha, Hashem, você me deu uma neshama pura. E eu queria devolver essa neshama pura para você de volta. E todo mundo olhando para a fila ficou um silêncio, os alemães olhando, todo mundo olhando, rezando para a mãe: por favor, não faz isso. A mãe pega o bebê, coloca no chão, tira a fralda do bebê, pega a faca e fala as seguintes palavras: Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu al hamilah. Paft. E fez Brit Milá no bebê. Para fazer um Brit Milá, pessoal, dentro de um campo, precisa ter muito orgulho de quem eu sou. É uma situação extrema. A Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, não deu para cada um de nós essa situação. Mas os testes ainda existem. Em vez de ser perseguições de inimigos contra a Yahadut, são viver que nem todo mundo vive, ser igual a todo mundo. Essa é a perseguição dos nossos dias. E quanto mais a gente tenta se esconder, queridos, mais eles descobrem quem a gente é.
Eu nunca esqueço, uma vez, já faz alguns anos, eu fui para Foz do Iguaçu e todo mundo falou para mim, por favor, me faz um favor, eu falei, o quê? Não anda de kippah. Falei, tá, por que não pode? Eu falei, é perigoso, tá cheio de gente perigosa. Eu falei, tá bom, então se é perigoso, não tem nenhum lugar escrito que a gente tem que ser bobo, então eu coloquei um bonezinho. Coloquei o boné, saí do aeroporto, peguei um táxi, fui para o aeroporto, lembro como se fosse hoje. Saí do aeroporto, o gente boa lá do táxi começou a me ajudar, aí eu fui embora, falei, obrigado pela ajuda e tal, paguei ele, falou pra gente, shalom. Eu falei, quando o cara me falou shalom, eu falei, acabou, eu vou botar meu streimel aqui, não muda nada. E eu fiquei de kippah. Outro dia, mais recente essa, eu estava fazendo ginástica, essa aqui, eu não sei, deve ser que o cara é um navio. Sabe aquelas filas de... Não, aquela fila de onde não só passa... como fala? Domingo tem aquela fila de pedestre lá, eles fecham uma via, faixa de pedestre para fazer bicicleta, tal, ciclovia. Estava fazendo ginástica... Agora o cara já me conhece, mas não sei de onde ele conheceu a primeira vez. A primeira vez ele fala assim, Boker Tov. Da onde surgiu essa bat-kol, essa voz celestial? O cara besouro sabia falar português, Boker Tov. Eu não sei de onde ele descobriu. Eu não sou o único que corre de boné, não sei. Tá bom? Mas eu levei como elogio, né? Mas quanto mais a gente tenta se esconder, mas eles falam, eu sei que você é Yehudi, não tenta se esconder. Mas não é só não tenta se esconder. É seja um Yehudi com orgulho, para brilhar como as estrelas que a gente falou no começo do shiur. É isso mesmo. Ser cabeça dura, igual Avraham Avinu. Avraham falou, lech lecha, continua, não para. Mas não adianta na nossa geração só não parar, tem que não parar de forma orgulhosa, proud. Por que isso é tão importante? Porque a pergunta de $1 milhão, ou não sei que moeda, vai. Hoje o dólar subiu? Então $1 milhão, tá bom. Pesos não é. É o seguinte, tudo menos pesos, vai. A pergunta é a seguinte, por que antigamente, só Hashem pode fazer essa pergunta, hein? Por que antigamente tinham milagres e os milagres não existem mais? Sim, Hashem perguntou uma vez. Onde Hashem perguntou isso? Na Gemara. Gemara é o cérebro de Hashem. Então, Rav Papa perguntou para Abaye, por que nas gerações de antigamente, quer dizer, já antes da Gemara, Rav Papa está na Gemara, quer dizer, há 2000 anos atrás, mas ele pergunta, por que algumas gerações atrás tinham milagres e hoje não tem? O que quer dizer milagres? Ele falou, por exemplo, a gente precisava de chuva, diz a Gemara. Antigamente, eles ficavam um pouco desconfortáveis, iam tirar o sapato para andar descalços, chovia. Hoje em dia, na época de Rav Papa, já falando de novo, ele falou, a gente faz Teilim, Bakashot, Tahanun, Yud Gimel Midot, El Melech Yoshev Al Kiser Hamim, e não chove. Por que isso? Então ele falou, já sei. Falou o quê? Eu tenho uma razão. Eles estudavam mais Torá que a gente. Ele falou, na verdade, a gente estuda muito mais Torá do que eles estudavam. Talvez hoje em dia isso também é verdade. Então talvez eles sabiam coisas mais profundas que a gente. Mas não é verdade. Nós, disse Rav Papa, a gente sabe mais do que eles. A gente é mais estudioso, mais erudito. Então por que Hashem respondeu eles com milagres e com a gente não? E a Gemara conta isso para a gente no século 21. A Gemara, 5, 6 palavras. Kamai avumasri nafshaya kedushat Hashem. Nas gerações anteriores, não é que eles usavam mais Torá, é que eles eram mais corajosos. Eles se entregavam mais em prol de Hashem. Como assim? O que eles faziam? Pulavam de paraquedas com Shalom é paz? O que eles faziam? O que quer dizer se entregavam em nome de Hashem? Olha que monstro, pessoal. Então a Gemara conta aqui o seguinte, que uma vez Rav Ada viu uma mulher vestida com uma roupa rouge, diz a Gemara. Assim diz Rashi mesmo, rouge, toda vermelha, muito chamativa. Igual o quê? A crista da galinha. Muito vermelha, muito chamativa. Rav Papa repreendeu essa mulher no meio da feira, no meio da Avenida Paulista, no meio de Manhattan, da época. E aí depois, ele descobriu que essa mulher não era nem Yehudiá, ele errou. E aí a Gemara conta pra gente que ele foi lá e pagou danos morais para a mulher e pediu desculpa. A Gemara fala, e daí que você está me contando isso? Porque para ensinar para a gente por que eles tinham milagres e nós não temos, na época da Gemara, e Kol Sheken, hoje a gente no século 21, é porque eles eram orgulhosos de serem
Yehudim, e a gente, quando vê alguém conversando na sinagoga, a gente fica com vergonha de falar para o cara não conversa. A gente vai lá e conversa junto. Quando a gente vê alguém se vestindo sem tzniut, que a gente fala, ai, não fala nada. Mas a razão que eles falavam e viveram com milagres era o quê? Porque eles tinham moral, eles tinham peito. Eles falavam, olha, está errado isso. Tem limites. Igual que se uma pessoa faz uma coisa muito grave, rouba alguém, fuma alguma coisa que a gente não gosta, a gente chama atenção, eles faziam isso também da parte judaica. Também não tinham vergonha. Obviamente com delicadeza, mas tem que fazer. Não tem que ter vergonha. Eu tentei imaginar... E eu escrevi depois no Rav Google, depois vocês procuram, sou 3 pontinhos com orgulho. Eu queria ver que entries ia sair. Escrevi, sou 3 pontinhos com orgulho. Queria ver o que vai sair. Eu não quero nem contar para vocês o que sai, pessoal. Sai qualquer tipo de vida alternativa com orgulho. Tudo. Todo tipo de palavras que a gente... Igual na geração do Mabul, sai. Igualzinho, dilúvio. Sou tererê com orgulho. Pessoal, o nosso trabalho é falar para mim mesmo, eu sou Yehudi com orgulho. Se meus filhos entenderem, se minha casa entender, que minha escola entender, meu Keilah, meu Knis entender, que eu sou Yehudi com orgulho, porque você não come, porque você não vai, porque a gente é diferente. Nós temos alguns privilégios, e a gente é diferente. Eu sei respeitar os outros, eu não desprezo os outros, mas eu sou diferente. Olha onde isso leva a gente nesse estágio final. A gente fala, por que isso é tão importante? A gente fala todos os dias na Midah, Veten Sachar Tov Lechol Abotchim Beshimcha Bemet. Falamos isso muitas vezes, mas eu não sei se a gente entende. Eu vou falar da minha parte, eu não sabia se eu estava entendendo direito, eu não estava. A gente fala para Hashem, Veten Sachar Tov, no meio da Midah, dê recompensa, Lechol Abotchim Beshimcha Bemet, todos aqueles que acreditam em você, acreditam nas mitzvot. O que a gente precisa avisar Hashem? Obrigado. Por favor, Hashem, dá recompensa aí. Se Hashem vai dar, ele vai dar. E se ele não vai dar, ele não vai dar. Por que nós falamos 3 vezes por dia, Turejur, todos os dias, Veten, Sachar Tov, Lechol Abotchim, me dá recompensa. Se eu mereço, eu vou receber. Se eu não mereço, o que adianta eu pedir para Hashem? Eu não estou pedindo para mim, estou falando para Hashem dar para quem merece. Ele já vai dar de qualquer jeito. Eles contam, para responder essa pergunta, que uma vez... Tinha um Hassid, eu já escutei essa história com o nome de muitos Hassidim, mas sobre Hassidim não se faz perguntas, então vamos pegar a história e esquece com que Hassid aconteceu isso, com que Hassidu também. Uma vez o Hassid foi para o Rav dele, ele chegou para o Rav dele e falou, eu preciso casar minha filha, aí não tenho nada. Ele falou, você não tem nada? Ele falou, não tenho nada. Ele falou, certeza? Ele falou, eu tenho um rublo, mas um rublo e nada, não dá para fazer nada com isso para casar uma filha. Nem começa. Aí ele fala, é muito simples, faz o seguinte, o primeiro business que você tiver na sua frente, faz. E eu vou te dar brachá. Ele falou, tá bom. O que eu tenho a perder? Um rublo. Ele foi lá, ele passou na frente da joalheria, no caminho da casa dele, e ele vê lá uma joia, tá? Ele ficou olhando, falou, puxa, o Rebbe falou para fazer um business, eu vou ficar aqui na porta, talvez ele vai me dar um rublo, vai me dar a joalheria inteira, não sei qual é o brachá do Rebbe, não sei o que vai acontecer. Ele fica na porta olhando lá, joia, safira, diamantes e tal, ele ficou olhando. Aí de repente, a atendente vê ele bem vestido, não sabia que ele não tinha nada, tinha um rublo, e fala para ele, olha, o senhor entra, tal, deixa eu mostrar, o que o senhor gostou? Ele começa a ver, fala, tá, e o que o senhor tem? Fala, um rublo. A mulher falou, um quê? Rublo? Yani 10 centavos? Não dá para fazer nada com isso. Aí ela começou a rir, falou para o cara, massalame, não vai nem ganhar cafezinho. Aí o dono perguntou para ela, o que você está rindo? Falou para ela, eu estou rindo, o cara veio fazer compras com um rublo, é ridículo isso. Aí o dono fala, show! Eu tenho que te vender por um rublo. Falou, sério? Eu vendo meu Olam Abá para você por um rublo, meu mundo vindouro. Aí o cara falou, nunca. Eu vou comprar, eu tenho um rublo, vou voltar para casa sem o rublo. E com o mundo vindouro do cara, minha esposa vai mandar pro mundo vindouro dele, né? Pro outro mundo. Aí ele lembrou do que o Rav dele falou para ele, falou, é nóis. E foi lá e comprou. Ele falou pro cara, me dá um documento. Aí esse dono da joalheria volta para casa e fala para a esposa dele, olha, eu ganhei hoje o dinheiro mais fácil da minha vida, vendi meu Olam Abá por um rublo, meu mundo vindouro por um rublo. A mulher dele fala para ele, com o marido que não tem Olam Abá eu não vivo, vai comprar seu Olam Abá de volta. Ele falou, comprar meu Olam Abá de volta? Que isso? Ele falou, eu não vou morar com você, se quiser continuar vivendo comigo, compre seu Olam Abá de volta, pega o seu documento, eu quero ver. Ele foi procurar quem? O cara, até chegar na aldeia do cara, ele chega lá,
bate na porta, a porta quase cai, o barraco do cara inteiro quase cai. Ele bate lá e fala, olha, eu queria meu Olam Haba de volta, que eu vendi para você, está aqui o rublo. Ele falou, o rublo, minha querida? Agora teve uma mudança no mercado nas ações aí, então eu estou te vendendo aí por 250 mil rublos. Aí ele fala, o que é isso? Daí que surgiu a inflação, né? Você comprou por vendeu por 250 mil. Falou, se quiser tudo bem, senão deixa para outra vez. Ele falou, não, eu preciso comprar. Falou, então, à vista, não quero nem duplicata, quero à vista. Ele foi lá e pagou 250 mil rublos. Aí ele falou, olha, eu vou te pagar, eu vou pegar meu nome de volta, mas eu quero te levar para o teu Rav. Falou, tá bom, eu vou com você, qual o problema? Agora que eu já fechei as contas do meu casamento, eu vou com você onde você quiser. Ele chega lá no Rebbe dele e fala, e aí, Rebbe? Ele comprou por 1 e vendeu por 250 mil? Isso é superinflação, é ridículo isso. O Rebbe falou para esse dono da joalheria o seguinte, ele comprou o seu Olam Haba por quanto ele valia na hora, e você comprou o seu Olam Haba de volta por quanto ele vale hoje. Você vendeu ele por 1 rublo porque não valia nada. E agora que tua esposa não quer ficar mais com você, a não ser que você compre de volta, vale 250 mil. Esse conceito é poderosíssimo. Veten sachar tov lechol habotchim beshimcha bemet, diz Rav Chaim Friedlander, Zichron Libracha, é o seguinte, cada uma das mitzvot tem um valor o quê? Real, um valor absoluto. O valor absoluto é o valor que Hashem atribuiu às mitzvot. 1.000, outra 500, outra 10 milhões, eu não sei. E ninguém sabe. Mas a gente fala para Hashem, Veten sachar tov, dá uma recompensa boa, ou seja, Hashem, que eu possa reconhecer, valorizar, estar orgulhoso das mitzvot para merecer essa recompensa. Porque se eu fizer a mitzvah, olhem que master, sem orgulho, e meu vizinho fez ela de uma forma orgulhosa, a mesma mitzvah com o mesmo esforço, ele vai receber 250 mil rublos e eu possivelmente vou receber um só. Por quê? Porque as mitzvot valem no Olam Haba o valor que nós atribuímos a ela. Tem um valor máximo, nessa escala do mínimo ao máximo, nós designamos quanto que a gente quer que vale. Olhem que potente, pessoal. Esse conceito é o que de verdade, eu acho que é a maior arma do mundo, e com isso a gente termina, ao maior perigo judaico, que não tem muito hidush falar sobre isso. Assimilação. Olhem que interessante a pesquisa. Tem muitas, mas essa daqui é numérica bem clara, mais recente que eu vi. De cada 100 judeus ortodoxos, tem uma média de 7,72 crianças por família. Na quarta geração, são 3.401 pessoas. Cada 100. De cada 100 Yehudim reformistas, que tem 1,36 filhos por família, na quarta geração nós temos 10 Yehudim. E um nível para baixo, que foi feito nos Estados Unidos, que lá reformista já é tzadik, tem secular, que é menos, de cada 100 Yehudim, cada família tem 1,29 filhos por família. Na quarta geração do secular, nós temos 7 Yehudim. 3.401, 10 e 7. O que vai segurar a primeira parte da pirâmide, porque o resto, infelizmente, está se perdendo, que volte? Só o orgulho. O orgulho. Porque talvez eu possa eu fico feliz. Mas se meu filho não sentir isso, a maioria do mundo não é Yehudi. Porque ele não vai se mesclar, porque ele não vai pegar os valores deles, porque ele não vai acabar casando com alguém que não deve casar. A única coisa que segura a gente é nosso orgulho. É a única coisa que segura a gente, pessoal. Hoje, mais do que nunca, e com isso a gente termina, é o momento mais fácil de perceber isso. É isso mesmo. O momento mais fácil de perceber isso é quando a gente lida com jovens. Eu faço isso, graças a Deus, o dia inteiro. E eu vejo de verdade que o único jeito de Bnei Israel ser, como a gente falou no começo do Shiur, Moshe Rabbeinu contou pra gente que Korvei Hashamayim, não 4.5G, não 5G, é ilimitado, como Avraham Avinu riu, falou, é uma risada, é uma piada que o povo judeu vai estar vivo no século 21. É verdade, quanto mais a gente olha, a gente vê que é uma piada, é algo absurdo mesmo. O que mais mantém uma pessoa dentro do trilho não é a palavra aib. Antigamente era aib, que feio fazer assim. Antigamente era feio. Hoje o que segura uma pessoa nos trilhos, muito mais do que o aib, é a pessoa estar ciente do que é ser um Yehudi. Histórias de Yehudim, história de bravura de Yehudim, história dos nossos pais, nossos avós. Outro dia eu estava com um grupo de jovens, eles estavam contando cada um a história dos pais e dos avós dele quando eles chegaram no Brasil. Falou, meu pai chegou assim, meu avô chegou assado e tal, fugiu para chegar aqui.
Aí eu perguntei para mim mesmo e depois eu refleti e falei para esses jovens, qual história os nossos filhos e netos vão ter para contar da gente? Que história de bravura eles vão ter? Baruch Hashem, a gente não precisa mais de bravura. Precisa sim. Eu lembro quando meu pai colocou tefilim no avião. Eu lembro quando meu pai não teve vergonha naquele momento que cada um perguntou que religião você é, ele levantou o dedo e falou, eu sou judeu. Eu lembro quando meu pai estava num lugar e ele não escorregou a mão assim para fazer sheakol, fingindo que ele estava coçando a testa. Isso é o que nossos filhos, netos e bisnetos vão Bezat Hashem lembrar da gente. Que a gente possa rir como Avraham Avinu riu e que a nossa história de verdade é absurda de alegre. Que a gente possa carregar nosso orgulho até o fim da história, Bezat Hashem. Quando o Mashiach chegar, perguntar quem é Yehudi, orgulhosamente a gente possa levantar a mão e falar, eu sou. Boa noite.